Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos. Nós estamos mais uma vez começando a nossa ministração que tem como objetivo levar Deus para dentro do seu coração, pavimentar, queridos, este caminho de comunicação que nós temos com o nosso Pai Celestial, através do caminho, verdade e vida, que é o nosso Senhor Jesus, no poder e no mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós estamos falando nesta semana, começamos na semana passada, falando um pouquinho sobre as estratégias que o sistema do mundo desenvolvido, gerido pelo inimigo de nossas almas, ele tem para conectar os mecanismos de manipulação do mundo aos conectores dentro da nossa vida. Nós, queridos, precisamos entender quando uma ponte está sendo formada pelo mundo, pelo diabo, para conectar algo que não presta, os seus mecanismos, àquilo que nós temos como deficiência dentro da nossa carne, da nossa vida, que tem a ver com aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? O nosso problema adâmico que nós temos. E aí, quando tem uma ponte se formando para conectar, nós precisamos implodir, nós precisamos colocar uma trava, uma barreira, para que ela não se forme dentro de nós. E nós não conseguiremos usar e desenvolver essa barreira, queridos, para impedir que essas estratégias tenham sucesso dentro de nós, se nós não tivermos um pensamento que questiona o mundo e assume como inteiramente verdade absoluta a palavra de Deus sobre as nossas vidas. É quando nós estamos definitivamente dentro do reino, estabelecidos dentro do reino, não só nominalmente, mas com uma atuação ativa dentro do reino de Deus, é que nós temos a oportunidade de bloquear e quebrar tudo aquilo que o mundo vem para oferecer sobre as nossas vidas, contra a nossa história. E hoje eu queria começar falando com você sobre o primeiro dessas estratégias, que é a estratégia da opressão, queridos. E o que eu quero dizer com isso? Quero dar uma figura para nós entendermos. Um dia desses, eu precisei colocar um bocal, sabe aqueles bocal de mangueira que você rosqueia na saída da água, do tanque, onde for, para você usar a sua mangueira? Eu precisei conectar esse bocal à nossa mangueira aqui em casa. E para isso, ela não entra de outra forma a não ser com pressão, querido. Então eu tive que fazer muita pressão para que esse bocal entrasse dentro da mangueira e a gente pudesse usar para lavar aqui a nossa casa e fazer aquilo que nós precisávamos. É justamente sobre esta pressão que eu gostaria de falar com você, que nós trouxemos o nome de opressão, que também significa pressão, mas significa algo muito mais profundo, que tem a ver com essa pressão dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Não tem a ver apenas com uma pressão física, uma tensãozinha, alguma coisa parecida, mas a palavra opressão, ela tem o sentido de pressão para dentro do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, do nosso interior e do nosso físico também, queridos. Por isso, a estratégia da opressão. E é justamente esta forma que o mundo usa para empurrar, queridos, os mecanismos. Uma das estratégias que ele usa para empurrar os seus mecanismos. Lembra dos mecanismos de manipulação do mundo? O medo, o imediatismo e os desejos egoístas, para que eles se conectem aos conectores que estão dentro de nós, querido. Ele usa essa estratégia. Eu queria te lembrar que nós temos um e-book totalmente grátis, está aí na descrição desse vídeo, e de todas as nossas palavras, que tem a ver com a nossa série Desmascarando o Mundo. Então você vai encontrar um e-book grátis para te ajudar na implementação deste projeto, deste algo especial de Deus, desenvolvendo o seu fortalecimento interior para você enfrentar o mundo, queridos. Então, lá você vai encontrar justamente falando um pouquinho sobre essa estratégia da opressão sobre as nossas vidas. O que significa essa opressão que o mundo usa? É quando o mundo usa, queridos, tudo aquilo que simplesmente é imposto sobre as nossas vidas. Você não tem o direito de pensar sobre aquilo, de refletir. É sempre
colocando de cima para baixo. Você tem que simplesmente aceitar, engolir. A vida é assim mesmo, né? Tem até esse ditado, né? Ah, a vida é assim mesmo. Não, querido, não precisa ser assim mesmo. Nós temos sim tempo de pensar. Essa estratégia, ela usa muito ela se aproveita muito do impulso que o ser humano tem sobre a sua vida. Ela se aproveita, queridos, de um momento de fragilidade que nós temos, e ela vai empurrando. Então, quanto mais nós tivermos seres humanos, pessoas frágeis internamente, mais essa estratégia vai ter êxito sobre as nossas vidas. Eu lembro uma vez que eu fui ver com a minha família uma série de casas que estavam lançando, né, aqueles lançamentos de condomínios e tal, de casas por aqui na nossa região. E aí eu cheguei para conversar com o vendedor, né, a vendedora no caso. E aí a gente começou a conversar, conhecemos a casa, o local, falamos um pouquinho sobre a vizinhança e tudo mais, aquele papo. E aí quando a gente sentou na mesa para conversar, ela colocou os valores para mim. E aí ela percebeu que eu estava olhando demais para aqueles valores. E ela falou assim: não, eu vou chamar o meu coordenador, você vai ver. E aí chamou esse bendito coordenador, que já veio com as plantas. E aí já falou o que foi feito, como que vai ser, o que ele pode fazer para ajudar, o que a gente queria mais. Aí eu ainda, sem que eu falasse uma palavra qualquer, ele falou: já vou chamar o meu gerente. Já veio o gerente, sentou na nossa frente, os três sentaram na nossa frente e falou assim: qual que é o tipo de pagamento que você quer fazer, como você quer fazer. E aí tá acabando as unidades, essa aqui é uma das últimas, você tem que conseguir a sua. Então, queridos, eu percebi naquele momento, olha só a estratégia da opressão sendo usada com a minha vida aí e com a minha família. E aí eu coloquei um ponto final em tudo isso e a gente foi embora, e graças a Deus que a gente foi, porque não era de Deus realmente para as nossas vidas, querido. Isso é justamente a estratégia da opressão, né? Eles estavam fazendo uma pressão mental sobre a minha vida e a vida da minha família, mas o inimigo, ele faz isso de dentro para fora. Ele toca no nosso espírito, ele vem colocando esses mecanismos, forçando realmente com essa força espiritual que ele tem, e nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, vivendo um evangelho verdadeiro, não simplesmente um evangelho nominal de religiosidade, para que a gente possa combater essa estratégia que é tão forte, que é tão decisiva, que é tão terrível contra as nossas vidas, queridos. E aí, ainda conversando com outras pessoas me falaram que normalmente as vendas em condomínio é a mesma coisa, e muitos amigos nossos, alguns amigos nossos, melhor dizendo, nós conhecemos que por tanta pressão acabaram fazendo negócio, assinando o contrato e depois se arrependeram. Quantas pessoas, né, já não aconteceram isso? De na hora lá, né, o vendedor falou assim: essa aqui é a última, é a promoção, é a última, você tem que ficar com uma também. E a pessoa acaba fazendo aquela compra e depois se arrepende. Por quê? Porque naquele momento a estratégia da opressão estava sendo usada sobre a sua vida. Ele não teve tempo de pensar, de raciocinar. Um único caminho foi criado e ele acabou abraçando esse caminho. Essa é a estratégia que vem contra as nossas vidas. Não se engane, querido. Não é só alguns vendedores que usam isso. O inimigo de nossas almas usa isso para afrontar-nos, para destruir as nossas vidas, para destruir o nosso interior. E Deus precisa que você saiba que Ele pode te ajudar nesse problema em nossas vidas. O nosso Jesus também passou por esse problema, queridos, em sua vida, quando Ele estava aqui, naqueles momentos antes de Ele começar a seguir para a cruz do Calvário. Está escrito lá em Lucas, capítulo 22, o versículo 44. Lá está escrito assim: posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O nosso próprio Senhor Jesus, querido, Ele passou por este momento de pressão extrema, de opressão extrema, que foi feito sobre a sua vida, que chegou a este ponto de suar gotas de sangue. Todos nós passamos em um momento ou outro por este momento da opressão, da pressão sobre as nossas vidas, queridos. E nós precisamos ter a visão do reino sobre aquilo que nós estamos querendo desenvolver, sobre as nossas histórias, sobre a nossa vida, para nós não cairmos nessa opressão. Aprenda a identificar
quando alguma notícia, quando algo está tentando fazer uma opressão sobre a sua vida. Jesus mesmo fala, né? Todos aqueles que estão cansados e oprimidos de carregar as suas terríveis cargas, venham até mim, eu vos aliviarei. Jesus entendia justamente que as pessoas, elas são oprimidas nesta vida, queridos. E não é apenas uma opressão física, um cansaço físico, mas é um cansaço espiritual, um cansaço mental, um cansaço emocional, que nós temos visto muito em nossos dias. Essa, por exemplo, é uma das estratégias que o mecanismo do medo mais usa para se apoderar do nosso interior e produzir tudo aquilo que não presta dentro de nós. Então eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que vão acontecendo quando esta estratégia ela está sendo usada para destruir, para denigrir, para acabar com a sua vida, meu querido. Então preste atenção quando alguém vem para impor alguma coisa sobre a sua vida que não te dá a oportunidade de você pensar sobre aquilo. Veja, aquilo que nós temos de mais importante na vida é a salvação que o Senhor Jesus trouxe para nós. E mesmo esta salvação não é imposta sobre a nossa vida, mas é oferecida gratuitamente para cada um de nós. Se nós, em relação à salvação, não somos impostos, nós não somos obrigados a entregar a nossa vida para Cristo Jesus, mesmo sendo aquilo que é de mais importante nesta vida, queridos. Então, por que a gente vai deixar que outras coisas menos importantes venham com este poder todo para dentro de nós, para cima de nós? Desconfie. Sempre que algo está fazendo pressão sobre você para você aceitar algo que você não entende. Cuidado também com aquelas pessoas que vêm falando com uma certa autoridade, uma autoridade final, né? Essa aqui é a autoridade final. Então é assim que é, e você tem que aceitar dessa forma. Hoje a gente tem sido muito bombardeado pelo autoritarismo da ciência. As pessoas usam esta palavra, a ciência falou, tem estudos sobre isso, não simplesmente para balizar uma informação, para te dar a oportunidade de pensar, porque a ciência é feita de hipóteses. Então um tem uma teoria, outro tem outra, e o mínimo que você tem de saber em relação à ciência é que você tem que procurar a contradição, aquilo que está contradizendo aquela informação que você que está chegando a você, para você fazer uma comparação. A ciência dá essa oportunidade para nós, mas não. A mídia, a comunicação, as redes sociais, as pessoas, eles chegam com esse autoritarismo, né? A ciência disso, o estudo falou, e aí tem que ser assim, você tem que fazer isso. Não, queridos, vamos pensar um pouco mais. Nós temos sim tempo para pensar. Cuidado com o imediatismo, com aquilo que não tem que ser agora. Quando alguém chega falando para mim que tem que ser agora, que tem que ser urgente, eu já coloco os dois pés para trás, porque eu sei que não tem nada a ver, né? Cuidado também com aquilo que vem para pegar você no impulso, falando que está todo mundo fazendo, que todo mundo tem, que você tem que ter também, que é o último, que você não vai conseguir. Tudo isso, queridos, é a estratégia da opressão sendo instalada nas nossas vidas, querendo capturar o nosso emocional, capturar a nossa mente e trazer destruição sobre nós, querido. Normalmente uma decisão que é tomada no impulso nunca vai ser a melhor decisão. Deus, ele construiu esta máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, a nossa mente, para que nós possamos pensar em relação a tudo aquilo que é nos oferecido, queridos. Normalmente aquilo que é imposto, ele chega com um poder avassalador dentro de nós, fechando todos os caminhos de contradição, de comparação, todos os caminhos de pensamento. Deus nunca jamais vai fazer isso. Como que Deus poderia fazer uma máquina tão grandiosa que é a nossa mente, o nosso cérebro, e aí depois ele nos dá informações que não nos permitem pensar? Pense sobre isso. Não, que todas as informações, tudo aquilo que chega dentro de nós precisa ser pensado. Nós já falamos tanto sobre você ter a palavra de Deus como filtro na sua vida, né?
Por quê? Porque nós temos que se pegar aquilo que o mundo fala, aquilo que as pessoas falam, aquilo que nosso coração produz, aquilo que a mídia está entregando para nós e comparar com aquilo que Deus fala, porque o que Deus fala é a sua verdade absoluta para as nossas vidas, pois Ele é eterno e tudo aquilo que Ele fala não precisa ser melhorado. Como Ele é eterno, Ele sempre tem a palavra final. E quando você ouve Ele, a sua vida prospera, a sua vida cresce e se desenvolve. Agora, quando a gente está ouvindo o mundo, a gente tem sempre problemas, consequências negativas. Então, retomando aqui, cuidado com aquilo que chegam para você falando e não te dão a oportunidade de pensar. Cuidado com os autoritarismos, da ciência, do estudo, da religião e de seja lá o que for. Não importa se você não tem conhecimento sobre aquela causa. Sempre é possível adquirir conhecimento, conhecer o que tem de contradição sobre aquele assunto, para depois, mais abalizado, você tomar a sua decisão. Cuidado com aquilo que vem cortando todos os caminhos para você pensar, oferecendo para você como é o último, você tem que ter. Cuidado com essas opressões, que tudo isso é uma estratégia. Isso vai conectando o mal dentro de nós e vai produzindo um ambiente de destruição, um ambiente de morte. Depois que a gente cai em si, um ambiente de remorso, e isso vai trazendo tudo que não presta para dentro das nossas vidas. Não importa se é a Covid, não importa se é dinheiro, não importa se religião, se é o que um ou outro falou. Cuidado com as autoridades que estão por aí falando toda hora. Não, você tem tempo para pensar. Deus valoriza a sua reflexão. Deus valoriza você pensar, você ser o protagonista da sua vida, não andar no automático, verdadeiramente questionar aquilo que o mundo está oferecendo contra a sua vida, para que você realmente se levante e tome a melhor decisão que vai trazer bênção para a sua história. Por isso, pense sobre essas estratégias. Mais para frente a gente vai trazer como combater cada uma delas, mas pense sobre essa estratégia e comece a identificar por onde ela está entrando, por onde o caminho que ela está tentando fazer sobre a sua vida. E que Deus abençoe você e a sua família.